Boa tarde, querido amigo, querida amiga, com a graça de Deus está no ar o programa Cristonectado, é isso mesmo, o programa em Cristo. Eu peço licença para adentrar aí na tua casa, peço licença para adentrar no local onde você está neste momento, para poder transmitir a palavra de Deus para você. Hoje o programa Cristonectado está num horário alternativo, haja visto ter compromisso e não estar de volta até as 22 horas. E você me dando autorização, eu quero transmitir refletir sobre o terceiro mandamento. Mas para fazer isso, invoco a presença do Deus triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O texto bíblico no qual nós vamos meditar, Êxodo, capítulo 20, o versículo 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós conhecemos as palavras deste versículo, dizendo que ele é o terceiro mandamento, e o terceiro mandamento nós aprendemos que é santificarás o dia do descanso. Se nós formos olhar pela palavra hebraica, Shabat, que propriamente significa cessar de trabalhar, significa interromper o trabalho, significa descansar. Por isso, santificarás o dia do descanso. Acontece que no Antigo Testamento, Deus, ele separou o sétimo dia, instituindo-o dia de repouso, e também Deus ordenou que nesse dia de repouso, esse dia, por ser um dia onde você não está mais ocupado com os afazeres, que você então santificasse esse dia. Cumpria todos os judeus interromper os trabalhos rudes e descansar, a fim de que os homens e os animais pudessem se refazer e não ficassem com o tempo debilitados, que eles pudessem, como se diz, recarregar as energias para poder continuar no seu trabalho na nova semana. Muitas pessoas, elas acham que cumprem esse mandamento, santificarás o dia do descanso, de maneira externa, assim como o mandamento diz, ou seja, parar de trabalhar e descansar. Tem muita gente que acha que, bem, eu estou cumprindo com o mandamento, eu paro um dia da semana, eu paro com todo o meu trabalho e descanso. No entanto, querido amigo, querida amiga, a palavra de Deus, ou de maneira bem específica, o terceiro mandamento, ele quer que o dia seja santificado. Assim como todas as ordenanças do Antigo Testamento, em Cristo Jesus, nós guardamos sim dias santos. E guardamos dias santos por motivos e também por precisões corporais. Ninguém aguenta trabalhar o tempo todo. É preciso parar, é preciso descansar. A natureza, se nós olharmos para a natureza ela ensina e requer que todos, afinal ao longo de toda a semana, acabou cuidando dos seus afazeres e também dos seus negócios, que se retirem por um dia para descanso. E esse descanso ele traz consigo restauração. Também, acima de tudo, querido amigo, querida amiga, o terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso, é uma ordenança de Deus, é uma palavra de Deus, onde ele diz que seja reservado um dia que vá além do descanso. Já que as pessoas em outro momento elas não conseguem devido aos seus afazeres, devido à correria do dia a dia, já que as pessoas elas não têm mais lugar e nem tempo para participar do culto divino, que as pessoas aproveitem um dia para dedicar tempo, para dedicar espaço para o culto divino. O desejo de Deus com o dia não é, na verdade, um dia específico, mas Deus ele quer que as pessoas em um dia, aí não importa o dia, mas que as pessoas tenham tempo, tenham espaço na sua agenda para se reunir
com o intuito de ouvir, com o intuito de estudar, de refletir e de tratar a palavra de Deus. E depois, é claro, louvar a Deus, cantar e rezar. No entanto, se nós formos olhar para toda a palavra de Deus, esse dia ele não pode estar também preso a um tempo. Não, nós não podemos prender as coisas dentro de um tempo. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, na carta que ele escreve, capítulo 1, no versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Desculpe, não capítulo 1, capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então a questão não é ficar agora preso ou ficar dando uma ordem que deve ser em tal dia, em determinado horário. Não. Na verdade, nós não podemos ficar presos assim como os judeus que ficaram presos há um tempo e muitas vezes acabam de maneira externa, tão somente externa, cumprindo um mandamento de Deus que vai muito além do que aquilo que nós conseguimos imaginar ou até pensar. Querido amigo, querida amiga, não existe dia melhor, não existe horário melhor. Existe sim uma oportunidade. Qual é a oportunidade que nós estamos tendo para ouvir a palavra de Deus? Eu aproveito o programa Cristo Conectado, o programa em Cristo, para que esse seja uma oportunidade de tratarmos, de refletirmos sobre a palavra de Deus. E se você ocupa o seu tempo com isso, você está, com certeza, santificando também esse dia. O importante e o necessário não é que seja em dia A, B, C ou D, nada disso. O importante e o necessário é que é preciso que cada ser humano reserve para esta finalidade, estudar, tratar com carinho a palavra de Deus um dia da semana. É preciso, é necessário, é fundamental que se observe esse mandamento com o intuito de aprender sobre a palavra de Deus. Pois santificar o dia do descanso nada mais é do que priorizar o ministério da pregação, o ministério da palavra. Porque o ministério da palavra é que é próprio daquele dia. Não adianta também irmos num culto ou numa missa e não ter nada da palavra de Deus. Quer dizer, não foi santificado. O que importa é priorizar, é valorizar a palavra de Deus. Santificarás o dia de descanso significa conservá-lo santo. Agora, qual é o sentido de conservar santo? É falar, agir, viver de maneira santa. Ou seja, o dia em si, ele não precisa de santificação. Hoje é quinta-feira. O dia em si, ele já foi criado santo. Ele é santo por Deus. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e no sétimo dia Deus descansou. Os dias foram criados santos. O desejo de Deus é que o dia ele seja santo para mim. O desejo de Deus é que o dia seja santo para você. O desejo de Deus é que o dia seja santo para a pessoa. E daí nós podemos dizer o dia é santo ou é profano por causa da própria pessoa, dependendo das atividades que nesse dia a pessoa está se entregando. São atividades santas ou profanas? Santificar nada mais é do que tratar da palavra de Deus e nela se exercitar. Aí no teu trabalho, você pode estar santificando o dia, mesmo sem estar com a Bíblia na mão, mas agindo de acordo com a vontade de Deus na sua santa e preciosa vocação. As pessoas precisam santificar os seus dias, ocupando-se com a palavra de Deus e trazê-la no coração, trazê-la na mente e também nos lábios. Mas nesses dias em que nem todos os dias as pessoas estão
mas colocando ou tendo tempo para se dedicar. As pessoas já não têm mais horas. Não, pastor, esse dia não dá certo para ter culto, esse horário para ter programa é ruim, esse horário para falar sobre a palavra. Não, isso não funciona. As pessoas não têm mais tempo, as pessoas já não querem mais dar prioridade à palavra de Deus. Querido amigo, querida amiga, você tem utilizado um tempinho que seja para estudo da palavra de Deus? Quanto tempo você tem usado para estudar a palavra de Deus durante a sua semana? 7 dias, tantas horas, nós temos 24 horas por dia. Você tem usado um tempinho para a palavra de Deus? A palavra de Deus, querido amigo, querida amiga, é sim o tesouro que tudo santifica. A palavra, ou sem a palavra, não há santificação. Eu sou cristão por causa da palavra. Você é cristão por causa da palavra. É a palavra que nos santificou. É a palavra que fez e faz algo em nós. Todos foram e são santificados pela palavra de Deus. O poder não está na água do batismo, o poder está na palavra. O poder não está na hóstia e no vinho, o poder está na palavra. O poder não está nesse ou naquele pastor, ou nesse ou naquele padre. O poder está na palavra. A palavra é a palavra de Deus. Dessa maneira, toda hora, dessa maneira, em todo momento em que se prega, em que se ouve, em que se lê, medita e se reflete na palavra de Deus, bem, através disso, está se dando a santificação da pessoa, do dia e da obra, seja ela qual você estiver realizando. O dia do descanso ele é especial, mas ele não é especial porque é um dia do descanso. Ele é especial porque nesse dia nós temos tempo para realizar uma atividade santa, ter um tempo exclusivo para estudar a palavra de Deus. Nenhum trabalho, seja qual for o trabalho, é santo se de antemão não for santo o homem que está lá no trabalho, que está realizando lá aquela obra. E o homem e as suas obras, elas só se tornam santas pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso, querido amigo, querida amiga, é tão importante a palavra de Deus, porque sem ela, nenhum dia de descanso é santificado. Deus castigará todos aqueles que desprezam e não querem ouvir e não querem aprender nada da palavra de Deus. Porque tem pessoas que não querem saber nada da palavra de Deus. Alegação: essa palavra é humana, essa palavra foi escrita por homens. E as pessoas ignoram e não reconhecem que ela é a palavra de Deus. As pessoas não querem mais dar razão àquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso preferem ignorar, por isso preferem desprezar. E por isso essas pessoas serão, como se diz, serão punidas por Deus. Não punidas no sentido de vai ter alguma maldição se você deixar de ir no culto ou na missa. Não, nada disso, nada disso. Você infelizmente será rejeitado porque você rejeitou a Deus durante a sua vida, durante as oportunidades que você tem. Querido amigo, querida amiga, as pessoas não querem ouvir a Bíblia, mas as pessoas preferem ouvir a sua razão, que é falha, gananciosa, leviana. As pessoas, elas já não querem mais ouvir com atenção e com cuidado o que diz a palavra de Deus. Tem pessoas também que muitas vezes elas entram na igreja, mas assim como entraram, elas saem. Elas não deram a devida atenção à palavra de Deus. É preciso lembrar que nem todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles também santificam o dia do descanso, não. Porque tem pessoas que ouvem a palavra de Deus como uma piada qualquer. Ou seja, de qualquer maneira, não está dando atenção, não está dando o devido valor àquilo que está sendo pregado e falado. Tem muitas pessoas também que acabam transgredindo esse mandamento, santificar o dia de descanso. Por quê? Porque apenas vão para um culto, apenas vão para uma missa por força do hábito. Também não adianta. Também não é santificar o dia de descanso. Porque quando você pergunta, né, acabou a homilia, acabou o culto, acabou a missa, você pergunta: o que foi pregado hoje? O que foi ensinado? O que a palavra de Deus disse hoje? A pessoa sequer se lembra. É como se não tivesse ouvido nada. Querido amigo, querida amiga,
Santificar o dia de descanso não é só ir no culto ou na missa. Não é apenas ouvir, mas é aprender e reter. Santificar o dia de descanso é o ensino de Deus de que Ele nos pedirá conta de como nós estamos ouvindo, aprendendo e honrando a palavra de Deus. É engraçado. Tem tantas pessoas que são sabe, convencidas. Tem gente que ouve 1, 2, 3 sermões e eles já acham que estão formados na área da Bíblia, ou já conhecem tudo a respeito da palavra de Deus. E até dizem assim, eu já estou farto, eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso, eu já ouvi bastante. Eu observo muitas vezes quando se tem muita programação numa igreja. Quando se tem muita programação na igreja, a pessoa fala, por que eu tenho que ir tantas vezes? Eu já ouvi, eu não preciso ouvir isso de novo. E as pessoas assim acabam dizendo que parece ouvem como se conhecessem da palavra de Deus. É como se não precisassem mais aprender nada. Aí o diabo, que é o nosso inimigo, ele vive nos enfeitiçando contra a palavra de Deus. Querido amigo, querida amiga, mesmo que você conheça muito bem a palavra de Deus, saiba que diariamente, dia após dia, você está sob o ataque do diabo. Nem de dia nem de noite ele cessa de te cercar para te levar à descrença, para te afastar cada vez mais da palavra de Deus. Por esse motivo, querido amigo, querida amiga, é tão necessário esse mandamento: santificarás o dia do descanso. É tão necessário que a palavra de Deus esteja na nossa mente, nos nossos lábios, no nosso exercício diário. Porque muitas vezes nós andamos tão ociosos, que a palavra de Deus, ela já não faz mais parte. Já não faz. A palavra de Deus não penetra, a palavra de Deus não comunica. E daí muitas vezes o nosso inimigo consegue fazer o estrago que ele tanto quer fazer. A palavra de Deus, querido amigo, ela sempre desperta novo entendimento, novo prazer e nova devoção. E cria sempre de novo um novo coração e pensamentos puros. Santificarás o dia do descanso. A palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do teu dia de descanso. Torne esse dia santo, ouvindo com muita atenção, amor e carinho a palavra de Deus. Porque, como disse um amigo nosso outro dia no programa Cristo Conectado, a palavra de Deus é a carta do amor de Deus para todos nós. E o amor de Deus por todos nós é Jesus, a palavra encarnada. Querido amigo, querida amiga, nós agora vamos orar. Na nossa oração, nós vamos incluir as pessoas que estão doentes. Nós vamos incluir também pessoas que estão aí no período de férias e estão planejando o seu retorno para casa. Nós vamos orar também pelas mais variadas situações. Orar também pelas pessoas que perderam entes queridos diante dessa grande tragédia, e nós vamos orar por elas também. Bondoso e amado Pai, graças nós te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Tu és um Deus misericordioso. Além de nos proporcionar, pensando fisicamente em nós, um dia de descanso, tu ainda nos dá a oportunidade para santificar esse dia que já é santo, porque é um dia que foi criado por ti. Obrigado, bondoso e amado Pai, por nos dar a tua palavra, o meio pelo qual o nosso dia se torna santo. Obrigado pela tua palavra, que é o meio pelo qual nos torna santos, mesmo sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Neste teu amor, nessa tua misericórdia, amado Pai, cuida daqueles que estão doentes, cuida daqueles que estão agora chorando a perda de um ente querido, cuida daqueles, bondoso e amado Pai, que estão desconsolados. Bondoso Deus, cuida de todos os teus filhos e de todas as suas filhas. Em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Amém. Te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Eu me sinto muito honrado pela mesma. Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que talvez precisam pensar um pouquinho mais sobre essa questão de santificar o dia do descanso. Deus abençoe, fique você com Jesus, ricas bênçãos para você e que o nosso Senhor te abençoe assim como fez até o presente momento. Fique com Cristo, um forte abraço, até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.